Oi, gente, você passou em algum concurso, mestrado, doutorado fora do seu estado? Vai precisar morar sozinho ou dividir apartamento? Bom, eu vivo isso há 4 meses, tive que mudar do estado para fazer meu doutorado. O meu nome é Franciele e aí eu vim trazer dicas práticas de como foi a minha experiência, de como está sendo e sempre pesando muito morar sozinha ou dividir. Então, primeiro de tudo, você sair do seu estado, sair da zona de conforto é ótimo. Você vai viver novas experiências, novas oportunidades, conhecer novas pessoas, abrir os seus horizontes. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Quando eu me mudei de Alagoas para o interior de São Paulo, eu pesei. Uma das coisas que eu tinha em mente eu não queria dividir apartamento com ninguém. Então eu fui ali analisar os prós e os contras. E é isso que eu vou te ajudar a você analisar no seu caso os prós e os primeiro de tudo, venha com a mente aberta. Venha pensando em tudo que você vai ganhar, o que você vai evoluir, nas novas experiências que você vai viver. Mas não venha desesperado, por exemplo, para fazer amigos logo. Isso foi uma coisa que eu já vim na cabeça, que eu estava vindo para o meu benefício pessoal e que eu não tinha necessidade de ter amigos logo. Porque quando você cria essa necessidade, essa urgência, você vai se relacionar com qualquer pessoa. E às vezes não é aquela pessoa que está na mesma vibe que a sua. Às vezes você não é de beber, vai começar a andar com gente que bebe porque aquelas pessoas te chamam para sair, você está em outra cidade, não conhece ninguém, você está se sentindo sozinho. Então, uma das coisas que tem que avaliar é a solidão. Solidão é diferente de solitude. Você tem que aprender a gostar da sua companhia, aprender a curtir lugares sozinha. Não é que você vai ser um antissocial, não vai conversar com ninguém, não vai conhecer as pessoas. É importante. Mas isso eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, que eu botei logo na cabeça. Eu não preciso fazer amizade logo. Com o tempo, vai fazer amizade, vai aparecer as pessoas, mas você não precisa ser dependente dessas pessoas. Bom, eu optei por morar sozinha numa pousada, avaliando os prós e os contras. Então, eu alugo um quarto individual na pousada, tenho a minha privacidade, eu pago R$ 700 mensais, já incluso o aluguel do quarto individual. Então, assim, eu não queria... Eu vim para fazer o doutorado, então eu vou passar, assim, no mínimo 4 anos. Então, eu não queria gastar o meu dinheiro guardado, minha reserva, com móveis. Então, para mim, uma coisa era, o lugar tinha que ser mobiliado já. E nessa pousada que eu encontrei, o meu quarto já tinha o guarda-roupa, Então, o meu quarto já veio com um guarda-roupa, uma cama de solteiro, uma escrivaninha, uma cadeira, um ventilador. Tinha opções com ar-condicionado, mas o aluguel ia para 1.400, ia para o dobro só por causa do ar-condicionado. Para mim não era vantagem. Outra coisa, a casa toda mobiliada, então a casa tinha a cozinha toda completa, com panela, com air fry, com micro-ondas, com liquidificador, com geladeira, então eu não ia precisar gastar com nada disso, com prato, com copo, com talher. Então para mim isso também foi uma vantagem. Outra coisa, eu não preciso fazer tarefas domésticas, porque o pessoal da pousada tem uma faxina, lá não tem alimentação, então eu tenho um lugar no meu armário onde eu compro a minha comida, compro semanal e vou colocando lá. Lá ninguém faz o café. Mas tem uma pessoa para limpeza, então eu não preciso lavar banheiro, lavar casa, lavar essas coisas. Para mim era um benefício, porque como eu vim para estudar, geralmente a gente tem uma rotina de ficar a manhã e a tarde na universidade. Então você chegar cansada, ainda ter que lavar banheiro, lavar casa, lavar não sei o que. Pra mim, era uma perda de tempo. Então, assim, foi mais um pró de escolher, assim, uma moradia. E aí tem vários casos, porque, tipo, na pousada moram outras pessoas. Mas eu não preciso me relacionar, não preciso... poucos momentos que eu encontro com essas pessoas. Por exemplo, na hora do café da manhã, na hora da janta, que a gente usa ali o lugar em comum. Na hora que um vai lavar roupa, ver se o outro tá lavando. Mas não é como, por exemplo, você morar numa república ou dividir apartamento com amigos. Os prós para mim nesse caso, que também serve se você mora num apartamento mobiliado sozinho. Você vai ter privacidade, você faz os seus horários,
você deixa a casa, as coisas arrumadas do jeito que você quiser, você desenvolve, você começa a ter mais responsabilidade, porque se você chegar e não fizer sua comida, não vai ter comida. Se você não lavar sua roupa não vai estar limpa. Então, você cresce nesse ambiente. Mas também tem os contras. Por exemplo, o custo é mais alto. Aqui, por exemplo, interior de São Paulo, se eu for dividir um apartamento com outras meninas ou for entrar numa república, eu até fiz essa pesquisa. Um apartamento que eu fui visitar que dividia com mais de 2 meninas, os custos iam ficar entre 400 e 470 reais. Claro que é interessante, comparando no meu caso, eu ia economizar 200, 300 reais. Nossa, é uma economia boa. Eu fui lá até visitar, mas eu acabei não gostando e não ficando e preferindo ficar onde eu tô. Então, um contra é que você sozinho você vai gastar mais. Por exemplo, lá elas dividiam os produtos de limpeza. Então, juntava as 3, cada um juntavam para somar 50 reais e elas compravam os produtos de limpeza. Se você for morar numa república, isso eu nunca cogitei, porque república, eles têm mais uma relação, pode ter conflito, morar com gente estranha, às vezes dividir o quarto. Às vezes você não tem aquela privacidade de dividir o quarto, aquela privacidade de ter um quarto só seu. Então, os contras é que você vai gostar mais. Dependendo de onde você morar, você vai precisar fazer as tarefas domésticas, se você puder ou não ter um empregado. Logo no começo a gente muda para outro estado, não pode, né? Você vai ter... Se você não for no lugar imobiliário, você vai ter que gastar, vai ter que comprar eletrodoméstico, vai ter que comprar micro-ondas, airfry, liquidificador, geladeira, o que não tiver. Então, assim, os custos eles são maiores. Se você vai dividir apartamento, tem prós também. Mas cada pessoa vai avaliar o que vale mais. Então, você vai economizar, por exemplo, no meu caso, eu ia economizar 200, 300 reais. Você vai ter companhia, você não vai ficar sozinha, então às vezes você passa um perrengue, alguma coisa quebrou, alguma coisa, tem outras meninas na casa ali morando com você, então você vai ter sempre companhia. Vocês podem se juntar para dividir as tarefas domésticas. Às vezes, geralmente, cada semana um é responsável por cuidar ali das tarefas domésticas. Você vai ter companhia, vai ter pessoas com você nas situações de emergência. Os contras que eu acho. No meu caso, o que pesou para não ir para esse apartamento foi o conforto. Apesar de ser mobiliado, não era muito confortável, o guarda-roupa era velhinho, a cama era dura, dava para sentir até a madeira de baixo. Então, assim, é uma economia, mas às vezes é uma economia cara. Você economiza 200, 300 reais, mas depois você vai ver a necessidade de trocar aquele guarda-roupa. Ou você não vai se sentir bem naquele ambiente, ou trocar aquele colchão. Então, o que você economizou, você vai acabar gastando ali. Outros contras. Você, às vezes, tem que se adequar à rotina. Você não conhece outras pessoas. Às vezes, a pessoa mais festeira é a pessoa que gosta de fumar, a pessoa que gosta de beber. Às vezes, a pessoa fica assistindo TV até tarde. Então, querendo ou não, você vai ter que se adequar à sua rotina com as outras pessoas daquela casa. E aí, claro que vai se criar regras de convivência e como um melhorar com o outro, como fazer ali para ter uma relação harmônica. Mas você vai morar com outras pessoas e não é como morar sozinha. Bom, cada caso é um caso. Às vezes, para você nesse momento morar mais barato é mais importante, então você vai abrir mão de ter a sua privacidade, você vai criar regras para você viver melhor ali com aquele povo da melhor maneira possível. Muita gente mora em república, muita gente divide apartamento e consegue. Cada um sabe do seu limite e das suas necessidades. Mas se você é uma pessoa que gosta de mais privacidade, às vezes de um conforto melhor, você pode optar por pagar mais caro dentro ali do seu limite. Lembrando que tem uma regra básica que os gastos com moradia não deve passar 30% do seu orçamento. Então, por exemplo, você tem um salário ali de R$3.100, que é o meu caso. Os 30% é mais ou menos uns R$900. Então, nesses 30% tem que estar a moradia, IPTU, condomínio, água, luz, tudo questão com moradia. No caso, eu pago tudo isso com R$700, já inclui todos a energia, a água, a internet que eu uso, o quarto, todo o aporte da casa.
Então, assim, eu tô dentro do meu orçamento. Queria economizar? Queria, mas às vezes é uma economia, como eu disse, que sai muito cara. Então, às vezes, para você compensa gastar mais, ter mais privacidade, ter mais conforto, ou você pode estar numa situação que tem que economizar mais, tá tudo bem. Então, você vai abrir mão de certas coisas, vai prezar ali por uma boa convivência, vai fazer as regras, vai cumprir as regras direitinho para melhorar. Cada caso é um caso. E eu quis trazer a minha experiência e com valores para você ter uma noção. Eu estou falando de interior de São Paulo, de uma cidade que o custo de vida está bem baixo até comparado com outras médias. Então você tem que ver quanto você vai receber no outro lugar e adequar ali 30% o quanto é que você pode gastar ali com moradia. E vai escolher entre os prós e os contras o que for melhor para você, mas respeitando o seu orçamento. Se você quiser mais dicas sobre moradia, sobre dividir ou não, qualquer outra dúvida pode deixar aqui embaixo. E se qualquer dessa dica te ajudou, se você ficou até aqui,